Apostila ativamente, aula de matemática, páginas 111 e 112. É o que faremos hoje. Exercício 59. Resolva cada situação com uma adição e uma multiplicação. Temos aí duas situações problemas para vocês compreenderem e montarem, tá? A adição e a multiplicação. Por uma torneira aberta, saem 3 litros de água por minuto. Quantos litros de água saem em 5 minutos? Então, vocês vão ter que colocar o 3 aí. Se são 5 minutos, vocês vão fazer a adição. 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, vocês vão colocar 5 vezes o número 3, tá? E aí, vocês vão colocar o resultado dessa adição. A multiplicação, né? Quantas vezes vocês colocaram o número 3? 5. Qual é o valor, então, dessa multiplicação? 5 vezes o 3. E aí eu quero que vocês coloquem o resultado. Segunda situação. A professora Laura comprou 5 pacotes de canetas com 5 canetas em cada um. Quantas canetas a professora Laura comprou? É a mesma coisa, turminha. Vocês vão colocar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. 5 vezes vocês vão fazer o mais 5. Então, primeiro vocês vão fazer essa adição, vão contar e coloquem o resultado. A multiplicação, 5 vezes o 5. E coloquem o resultado, ok? Agora, vamos ao exercício 60. Uma floricultura fez arranjos de flores e expôs na vitrine. Escreva uma adição e uma multiplicação para representar a quantidade de flores dessa vitrine. Primeira coisa que vocês vão fazer é contar a quantidade de flores, ok? Vocês observem com atenção e vamos fazer, né, a montagem aí. Vamos montar a nossa adição, ok? Então, nós vamos fazer 10 vezes o número 6. 6 mais 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 6 e mais 6. A professora, turminha, falou 10 vezes mais 6. Aí vocês vão montar essa adição e coloquem o resultado. Como que vai ficar essa multiplicação? 10 vezes o número 6 e coloquem o resultado, sinal de igual, e coloquem o resultado. Exercício 61. Aqui está escrito, turminha, que a atividade é em dupla, né, com o uso da calculadora, tá? Então, esse exercício aqui, a Pro vai fazer junto com vocês, porque isso envolve números maiores, tá? Então, aí, ó, 4 vezes 10 vai dar 40. 7 vezes 10, 70. 10 vezes 10, 100. 15 vezes o 10, 150. 24 vezes o 10, 240. 3 vezes o 10, 30. 30 vezes o número 10, 300. 300 vezes o 10, 3.000. Quem tiver o recurso, né, da calculadora e quiser fazer, né, para checar os resultados, os valores que a professora falou, pode fazer, tá bom? Vamos lá. Aí na bolinha do exercício 61 está escrito o seguinte: o que você observou em relação aos resultados das multiplicações por 10? Aí é uma resposta pessoal. Então, o que você observou, tá bom? Exercício 62. Resolva cada situação com uma escrita multiplicativa. O primeiro aí que nós temos é o carrinho. Quantas rodas teremos em 10 carros de Fórmula 1?
Então, se são 10 carros, então vocês coloquem 10 vezes. Quantas rodas tem um carro? 4. 10 vezes o 4, essa é a multiplicação, e eu quero que vocês façam o cálculo. Segunda situação. João tem 10 cédulas de R$ 5. Quantos reais ele tem? A mesma coisa. 10 vezes o 5. E aí vocês coloquem o resultado. Vocês podem, se vocês acharem mais fácil fazer a adição para encontrar o resultado da multiplicação, podem fazer aí na lateral do livro como rascunho, tá bom? Aninha guarda anéis e pulseiras em caixinhas. Em cada uma delas, ela pode guardar 10 peças. Se Aninha tem 8 caixas, quantas bijuterias ela pode guardar? Então, a multiplicação é 10 vezes 8. E aí eu quero que vocês tentem fazer a multiplicação. Próxima página, 112. Deixa eu ver aqui, termina, não está querendo ir. Ops, agora foi. Às vezes trava aqui. Página 112. Retomando, né? Então agora a gente volta um pouquinho para a adição. Sami realizou alguns cálculos, fazendo as contas mentalmente. Depois coloriu alguns deles usando a mesma cor. Complete os quadros para Sami. Lembra daquela dica que a Pro deu, né? Se eu souber fazer o cálculo mental direto, 100 mais 100, eu sei que é 200. Então, eu coloco, né, o resultado direto. Eu não consigo somar 100 mais 100. Eu não consigo fazer o cálculo mental das centenas. Então, eu faço as unidades, depois as dezenas, depois a centena. Vou somar lá minhas unidades. 0 mais 0, igual a 0. Vou para a casinha da dezena. 0 mais 0, igual a 0. Agora eu vou para a centena. 1 mais 1, igual a 2. Então, eu formei o número 200, tá? Após essa explicação, eu quero que vocês tentem fazer os cálculos da atividade. Segunda bolinha. O que há em comum nos cálculos da primeira tabela, tá? Eu quero que vocês me digam qual é o número que aumenta, de quanto em quanto está aumentando esse número. Só isso que a professora quer saber. Segunda bolinha, terceira bolinha. O que há em comum nos cálculos da segunda tabela? Então, a segunda tabela, eu quero saber os números, eles aumentam de quanto em quanto na segunda tabela? Né? Na primeira, aumentam um número. Na segunda tabela é um outro número que eles aumentam, tá bom? A diferença, né? Quarta bolinha. O que há em comum nos cálculos que Sami coloriu? 2. No campeonato de tabuada, a turma foi dividida em 2 grupos. O grupo A fez 12 pontos na primeira rodada e o grupo B fez 15 pontos. Na segunda rodada, o grupo A fez 18 pontos e o grupo B fez 16 pontos. Qual o total de pontos de cada grupo? Então, vocês vão ter que pegar o valor do grupo A, né, e somar para descobrir o resultado. Vai pegar os valores do grupo B, vão somar para descobrir também o resultado. É uma soma. Na verdade, são dois cálculos que vocês terão que fazer, tá bom?